Você acorda num dia qualquer. Não está doente. Tem comida na geladeira, gente por perto, até um sorriso no espelho. Mas, lá dentro, um silêncio incômodo, um tanto faz, atravessado na garganta. É o tipo de vazio que não grita, mas corrói. Você tenta preencher com tarefas, com fé, com autocuidado, mas nada cola. E se eu te dissesse que esse vazio não é um erro, mas um sinal, um portal, um abismo sagrado onde Camus e Nietzsche esperam por você? Albert Camus chamou isso de absurdo, um mundo que não responde às nossas perguntas mais profundas. Nietzsche declarou: Deus está morto. Não por deboche, mas como um alerta. As antigas certezas ruíram, e ninguém sabe o que colocar no lugar. Neste vídeo, eu vou te guiar por dentro dessas ideias como quem desce as raízes do próprio vazio. Aqui não tem autoajuda, não tem resposta pronta, não tem copie e cole espiritual, mas tem filosofia viva, tem psicologia profunda e uma revolta não violenta que talvez te devolva o fôlego. O risco: continuar empurrando a vida no automático, fingir que acredita, fingir que sente, fingir que ainda faz sentido. O outro risco: encarar o abismo e descobrir que ele não é o fim, mas um começo. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque eu prometo, se você atravessar esse caminho capítulo por capítulo, vai sair com mais do que respostas. Vai sair com uma pergunta nova e com a coragem de vivê-la. Se esse vazio te nomeou, comenta "eu também" aqui embaixo. E manda esse vídeo para alguém que sorri demais, mas parece sempre cansado. Se você chegou até aqui, é porque já sentiu esse vazio que não tem nome clínico, mas dói mais que muita doença diagnosticada. Não é tristeza comum, não é só cansaço, é um tipo de silêncio existencial, que ecoa mesmo quando tudo parece normal. Esse é o vazio existencial. Não confunda com depressão, que exige cuidado médico, psicológico, muitas vezes medicamentoso. O vazio existencial é outra coisa. É quando o mundo de repente perde o gosto. É viver os dias como se estivesse dentro de uma peça, sabendo que esqueceu o texto, mas continuando a atuar. Albert Camus chamou isso de absurdo. O absurdo nasce quando você, humano, implora por sentido. E o universo responde com silêncio. Você pergunta, por quê? E a vida devolve, e por que não? No livro O Mito de Sísifo, Camus parte da pergunta mais perigosa da filosofia. O suicídio é a única resposta lógica ao absurdo, mas ele não para aí. Ao invés de desistir, propõe: e se a gente aceitasse o absurdo e ainda assim continuasse vivo, lúcido, revoltado? Nietzsche chega por outro caminho. Em A Gaia Ciência, ele escreve: Deus está morto, e fomos nós que o matamos. Não é um grito de ateu, é um aviso. Os velhos sentidos morreram, mas seguimos fingindo que estão vivos. É o momento em que a fé vira repetição, a espiritualidade vira hábito, a moral vira pose, e o sentido da vida se perde numa planilha ou numa oração decorada. É o vazio da mãe que criou os filhos, e agora não sabe mais quem é. Do profissional que tem sucesso, mas acorda vazio. Do fiel que reza, mas sente Deus cada vez mais longe. E se esse vazio for exatamente o momento em que você parou de fingir? Comenta aqui. Qual foi o instante em que tudo perdeu o sabor e você não soube explicar por quê? Se o mundo não oferece respostas, o que nos resta é olhar para o silêncio e decidir o que fazer com ele. É nesse espaço que entra Albert Camus. Não como um filósofo de biblioteca, mas como um poeta do abismo. Camus nasceu no norte da África, em meio à luz brutal da Argélia. Um homem sem fé tradicional, sem ideologias fáceis, mas com uma urgência. Como continuar vivendo sabendo que a vida não faz sentido? Em O Mito de Sísifo, Camus escreve um dos ensaios mais desconcertantes do século XX. Ele começa assim: só existe um problema filosófico verdadeiramente sério, o suicídio. Mas o texto não é um elogio ao fim, é uma ode à consciência.
Sísifo, na mitologia grega, foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra-montanha acima. E toda vez que chega ao topo, a pedra rola de volta. Um castigo eterno, sem glória, sem sentido. Para Camus, Sísifo somos nós. Acordamos, trabalhamos, pagamos contas, sofremos perdas, começamos de novo. Rola a pedra. E no dia seguinte, mais uma vez. Mas aqui vem a genialidade. Camus diz que o absurdo não exige desespero. Ele exige revolta. Não a revolta agressiva, mas a revolta silenciosa de quem escolhe continuar, mesmo sem garantias. De quem olha para o vazio e diz, ainda assim, eu caminho. De quem decide viver sem mentir para si mesmo. O esforço para atingir os cumes basta para encher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz, não porque encontrou um novo sentido, mas porque, ao aceitar o absurdo, ele se torna dono da própria consciência. A pedra já não é castigo, é ritual, é escolha. Talvez você já tenha vivido isso sem saber. Cuidar de alguém doente, mesmo sabendo que não vai melhorar. Amar de novo, mesmo depois da decepção. Plantar uma árvore sem saber se vai viver para vê-la crescer. Esses são atos de revolta, de dignidade, de lucidez. E você? Qual pedra tem empurrado todo dia? Ela é sua ou alguém te deu? Escreve aqui embaixo qual é o peso que você tem carregado e se ele ainda faz sentido. Se Camus nos mostrou que a vida pode continuar mesmo sem sentido, Nietzsche vai ainda mais fundo. Ele não só reconhece o vazio, ele o explode. Ele nos diz, Deus está morto e nós o matamos. Mas o que ele realmente quis dizer com isso? Friedrich Nietzsche foi um pensador feroz. Filho de pastor luterano, conhecia a fé por dentro e também o quanto ela podia ser usada como muleta. Em A Gaia Ciência, ele apresenta a morte de Deus como um evento cósmico, mas que ainda não foi compreendido por ninguém. O problema não é o ateísmo. O problema é o vazio que se abre quando tudo o que era sagrado perde sua força e nada novo aparece para ocupar o lugar. É aí que nasce o niilismo, a sensação de que nada tem valor, de que não há bem, nem mal, nem propósito. Tudo parece sem peso, tudo parece sem alma. Nietzsche nos alerta. O maior perigo não é a perda da fé. É o que fazemos depois. Muitos, diante do abismo, preferem se agarrar a crenças quebradas. Outros desistem de sentir e afundam num niilismo passivo onde só existe rotina, distração e apatia. Mas Nietzsche não para aí. Ele não quer destruir tudo. Ele quer abrir espaço para criar algo novo, algo mais verdadeiro, mais potente, mais humano. Ele fala da vontade de potência, não de poder sobre os outros, mas de potência interior, de coragem para afirmar a vida como ela é. E lança um desafio radical, o eterno retorno. E se você tivesse que viver esta mesma vida, exatamente igual infinitas vezes, você diria sim? Essa pergunta não é sobre castigo, é sobre autenticidade. É um espelho. O quanto da sua vida você realmente sustenta? Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas escolhas você fez apenas porque era o caminho mais esperado? Nietzsche nos convida a parar de viver sob os valores dos outros e começar a criar os nossos próprios significados. E se a vida que você está vivendo hoje fosse a única que você teria, repetida eternamente, você continuaria fazendo as mesmas escolhas? Comenta aqui. O que na sua vida você não suportaria repetir? E o que você manteria, mesmo que tudo acabasse? Camus empurra a pedra. Nietzsche mata os deuses. Ambos encaram o vazio, não como o fim da vida, mas como o fim da ilusão. E é nesse momento que eles se encontram. Os dois recusam consolos fáceis, dogmas reciclados, fórmulas prontas. Eles são aliados na honestidade radical. Preferem um vazio real a uma esperança falsa. Camus nos diz, não há destino que não se vença pelo desprezo.
Nietzsche responde: torna-te quem tu és. Ambos acreditam que a dignidade humana está na consciência, na capacidade de olhar o abismo e escolher continuar. Mas aqui, as estradas se bifurcam. Camus aceita o absurdo e nos convida a viver apesar dele, a empurrar a pedra com lucidez. Nietzsche quer mais. Ele propõe que criemos novos valores, que sejamos artistas da nossa existência. Para ele, o vazio não deve ser apenas suportado, deve ser transformado em potência. Camus é aquela pessoa que perdeu a fé, mas ainda assim ama, cuida, luta. Nietzsche é quem decide reinventar-se. Troca de profissão aos 45. Funda um novo caminho espiritual. Recusa viver como todo mundo, porque não consegue mais mentir para si. Ambos sabem que não é fácil, mas também sabem que fingir cansa mais. Diante do seu vazio, você tem fugido? Ou encarado o absurdo como Camus? Tem aceitado a vida como ela vem? Ou começado a criar um novo sentido como Nietzsche? Escreve aqui. Você está mais Sísifo ou mais Zaratustra? Você pode até nunca ter lido Camus, pode achar Nietzsche difícil, mas se já se perguntou, por que minha vida parece tão cheia de coisas e ainda assim tão vazia? Você já esteve no centro do que eles tentaram nomear, porque o vazio não mora só nos livros, ele se esconde no cotidiano. Começamos pelo trabalho. Quantas pessoas você conhece que chegaram lá, cargo, estabilidade, prestígio, e agora vivem no automático, contando dias para a aposentadoria? Não é falta de dinheiro, é falta de sentido. Nietzsche chamaria isso de niilismo disfarçado, Camus de absurdo funcionalizado. A vida vira uma engrenagem sem alma. Agora pense nas relações. Casamentos onde se convive, mas não se conversa. Famílias onde ninguém escuta de verdade. Relacionamentos mantidos por medo, hábito ou aparência. Quantas pessoas vivem ao lado de alguém, mas já não se reconhecem ali? E a fé? Talvez você ainda vá à igreja, ao templo, ao terreiro, mas lá dentro algo se rompeu. Você escuta promessas, mas elas não falam mais com sua dor. Nietzsche chamaria isso de viver sob um Deus morto. Camus chamaria de orar no deserto. Mas e se o silêncio de Deus não for ausência? E se for um chamado para que você fale? Aqui um parêntese importante. O vazio pode parecer com depressão, mas nem sempre é. Se você sente dor profunda, desesperança, desejo de desistir, procure ajuda clínica, psiquiatra, psicólogo, terapia. Mas se o que você sente é uma ausência de sentido mesmo com tudo certo, é hora de olhar para o vazio não como falha, mas como convite. A mãe que se dedicou 20 anos aos filhos e agora não sabe quem é. O homem que seguiu os passos que deveria e hoje se sente estranho na própria pele. A mulher que perdeu a fé tradicional e ainda assim sente saudade do sagrado. Tudo isso é vazio real. Não é fraqueza, é ruptura, é travessia. Você vive uma vida que escolheu conscientemente ou apenas cumpriu expectativas? Quantas partes de você foram deixadas para trás só para caber no que esperavam? Escreve aqui nos comentários. Qual parte da sua vida parece cheia por fora, mas oca por dentro? Quando tudo desmorona, a carreira, a fé herdada, o casamento, os planos, uma pergunta sussurra dentro do silêncio. E agora, Deus, você ainda está aí? Ou foi mais uma ilusão que eu herdei sem perceber? Nietzsche não odiava Deus. Ele odiava o uso que se fazia dele, a moral domesticadora, o medo travestido de fé, a negação da vida em nome do céu. Deus está morto. É o anúncio do colapso das certezas, mas também um convite: libertar-se do Deus criado à imagem das nossas carências. Camus, por outro lado, não nega, mas também não afirma. Ele apenas reconhece: Deus permanece em silêncio. E nesse silêncio, a revolta se transforma em um ato sagrado, não de adoração, mas de dignidade, de seguir cuidando, amando, criando, mesmo sem garantias. Talvez a verdadeira espiritualidade comece quando os discursos prontos falham,
Quando a oração não traz resposta, mas traz presença. Quando a ausência de sentido nos obriga a escutar a alma. E se Deus não tivesse morrido, mas sim as ideias que criamos sobre ele? E se o sagrado não estiver longe, mas esperando que você o reencontre dentro de si, com outros olhos? Você que perdeu a fé, mas ainda chora com uma música. Você que não acredita mais nas promessas, mas se comove com o pôr do sol. Isso é espiritualidade viva, sem nome, sem dogma, mas ainda real. Você consegue imaginar uma fé sem certezas? Uma espiritualidade que abrace o silêncio? Se algo disso tocou você, escreve aqui. Eu ainda escuto, mesmo sem resposta. Você acorda, mais um dia comum. O café esfria. As notificações disparam. O rosto no espelho sorri, mas só por fora. E por dentro, o mesmo vazio. Mas hoje, talvez, algo tenha mudado. Camus te mostrou que o absurdo não é o fim, é o início da lucidez. Nietzsche te desafiou a matar os deuses falsos e a nascer de novo. Não como quem recebe sentido, mas como quem cria. Ambos te disseram de formas diferentes. Você não precisa de certezas para viver uma vida plena. Você só precisa de coragem para não mentir para si mesmo. Você pode continuar empurrando sua pedra, mas agora, com consciência. Você pode dizer sim à sua vida, mesmo com cicatrizes, mesmo com dias cinzentos. Porque se a vida se repetisse infinitamente, ela ainda seria sua. E essa é a única eternidade que importa. A recompensa? Você não vai mais olhar para o seu vazio com vergonha. Vai olhar com respeito. Porque agora você sabe, esse buraco não é fracasso. É espaço. Espaço onde a sua alma começa a construir sentido novo. Se esse vídeo acendeu algo em você, comenta aqui. Eu caminho no silêncio. E compartilha com alguém que está empurrando uma pedra, mas ainda não sabe que pode escolher como. Você não está sozinho. E talvez nem esteja no fim, mas no começo.